Opa, tá gravando? Bem-vindos. Tô gravando esse primeiro podcast sobre o Corinthians. Eu quero falar sobre a situação do time, que não vem bem, vem numa crise e a gente tem que discutir ali a posição do Carille, o que está acontecendo. E acho que esse é um momento bom, porque amanhã tem um jogo preocupante, né? Então, o Corinthians enfrenta o Flamengo, que fez 5-0 no Grêmio, lidera o campeonato por uma grande vantagem, uma grande margem. E com certeza um jogo complicado. Então, desse jogo, que eu acho que pode mudar um pouco o que vai acontecer com o Corinthians daqui para frente, eu vou gravar esse áudio, esse podcast para abordar esses assuntos. Vou rodar uma abertura e aí começo falando diretamente. Então vamos lá. Como eu disse na abertura, a questão assim foi escolher um momento específico, que eu acho que vai ser um jogo que pode mudar esse ano, pode mudar se o Carille continua no Corinthians ou não, pode mudar até o ano que vem, assim, a perspectiva para o ano que vem, a perspectiva para o que fazer com esse time, porque assim, o Corinthians vai enfrentar o time que melhor está jogando, não só nesse ano, mas o time que melhor jogou dos últimos 2-3 anos, né? E não só porque o Flamengo tem sido um time que tem conquistado resultados, não é só olhar os placares, até porque assim, defensivamente o Flamengo não tem aquela coisa de melhor defesa e melhor ataque, mas tem um ataque muito produtivo. A gente viu isso no jogo da Libertadores, 5-0 contra o Grêmio. Tudo bem, outras circunstâncias, né? Porque ali você tem um time, o Grêmio precisava ir ao Maracanã e produzir. Depois que eu tomo o primeiro gol, tava ali o primeiro tempo, não tava jogando bem, mas depois que eu tomo o primeiro gol eu falo, nossa, a gente ainda precisa empatar o jogo para ir para os pênaltis e tentar virar. E era um time que tava meio cambaleante ali, então é outro cenário, né? Mas ainda assim impressiona. Então é um ataque produtivo, um ataque que tá jogando ali com o Bruno Henrique, o Gabigol que não joga nesse jogo, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o William Arão é o primeiro volante, então no mínimo dá pra dizer que se não é um time perfeitamente consistente defensivamente, tanto que eu tenho visto as atuações do Diego Alves têm até sobressaído, assim, a gente tem falado, a imprensa tem falado muito do ataque, mas o Diego Alves tem sido um dos melhores goleiros do ano. Então, a tendência o Flamengo tem conquistado esses resultados não pelo sistema defensivo, mas sim pela capacidade de produzir ataque. Então esse ataque que fez 5-0 no Grêmio é um ataque que vai pegar a defesa do Corinthians, que nos últimos jogos virou uma peneira, né? Então assim, o Corinthians ainda acho que, se eu não me engano, a segunda melhor defesa. O São Paulo ali ainda lidera esse quesito, embora seja 1 ou 2 gols, às vezes está empatado, dependendo do jogo. Mas essa melhor defesa foi conquistada muito nos primeiros jogos do ano e um pouquinho depois daquela boa fase depois da Copa América. Mas se a gente pegar os últimos jogos, o Corinthians, eu não vou fazer o cálculo aqui exato numérico, mas deve ter sido uma das piores defesas nesse período, que faz com que o Corinthians, inclusive, tenha uma campanha de rebaixado, né? Então, assim, o Corinthians estava com aquela âncora no G4, dava a impressão de que não estava jogando bem, mas estava conquistando os resultados, e de repente a cada jogo, cada não vitória, cada 3 pontos que ficava pelo caminho, o Corinthians foi caindo de posição, né? E o que aconteceu nesses últimos jogos, né? Então, por exemplo, último jogo, CSA tomou 2 gols, aí incrivelmente não tomou nenhum contra o Santos, tomou 2 do Cruzeiro, 2 do Goiás, 1 do São Paulo, 2 do Atlético Paranaense, e aí teve aquele jogo contra o Grêmio que também não tomou nenhum gol. O Grêmio tinha, acho que foi um jogo depois eles enfrentaram o Flamengo. Então, tirando esse jogo contra o Santos, e se a gente começar a contar a partir do Atlético Paranaense, é praticamente 2 gols por jogo, a não ser ali contra o São Paulo.
né? Então, 2 do Atlético Paranaense, 2 do Goiás, 2 do Cruzeiro, 2 do CSA. Então, aquela defesa consolidada, e que é o principal ponto do Carille, né? Então, o Carille, eu nem acho que o Carille seja retranqueiro, né? Então, muita gente pinta na imprensa o que falam, a impressão que se passa é que o Carille é um treinador super defensivo que coloca um ônibus atrás. Ele é um treinador defensivo, eu só não sei se ele é retranqueiro. E também não sei se ele é aquele que fecha a defesa e joga no contra-ataque. Se a gente pegar e analisar os gols de 2017, por exemplo, a gente consegue encontrar ali uma consistência ofensiva que não são gols só de velocidade. Inclusive, eu acho que o Corinthians nunca, desde o Mano Menezes 2008, essa fase aí, Mano Menezes e Tite, Carille assistente deles, o Corinthians acho que nunca foi realmente um time de contra-ataque. Nunca foi um time veloz, né? Pode ter feito gols de contra-ataque, mas nunca foi um time veloz e sistematizado para isso. Era um time defensivo, era um time que tinha consistência defensiva e que conseguia produzir em algum momento ofensivamente, né? Só que nesses últimos jogos, o Corinthians tem sofrido na defesa. A defesa tá uma peneira. A defesa é como sistema, né? O Gil entrou ali muito bem depois da Copa América, continua jogando muito bem, mas o que se percebe é que a forma que o Corinthians está defendendo não está funcionando. Isso a gente consegue ver porque esses gols, CSA, Cruzeiro, Goiás, São Paulo, Atlético Paranaense, eles vieram de todos os cantos, de todas as formas, né? Então não é assim, o Manuel errou aqui e acolá, teve um do Carlos Augusto ali no meio do caminho, mas se você tem gols que você toma de diferentes formas, isso dá uma amostra de que o Corinthians como sistema, essa proteção que o Corinthians tinha tão consistente, já não consegue mais segurar, né? Tanto que depois da Copa América, inclusive, o Corinthians jogava bem no estilo Carille de 2017, mas mesmo depois quando começou a cair o desempenho defensivo, depois que começou a cair o desempenho ofensivo, a gente ainda via essa consistência defensiva. E aí isso segurava um pouco esses resultados, e isso conseguia fazer com que o Corinthians conquistasse os pontos e ficasse ali no G4 mesmo jogando mal. Aí depois que a defesa começou a tomar gol, aí tudo foi pro buraco. Então assim, gols de todos os cantos. CSA, foi aquele jogo, o gol do Apodi foi um erro de cobertura, onde o Manuel, ele fica, não lembro quem ali do CSA fica sozinho no meio campo, o Manuel sai, o Fagner acompanha o Apodi, só que o Apodi é mais rápido. Então assim, por que o Manuel teve que sair, o Fagner fechar e acabou sendo vencido na velocidade? Aí teve gol de escanteio nesse jogo do CSA. Contra o Cruzeiro, teve um pênalti em jogada aérea ali do Bruno Mendes, e depois teve aquele erro do Marlon, que assim, pareceu que o juiz tinha apitado, mas o juiz não apitou. O bandeirinha levanta a bandeira, mas naquele momento o Carille foi expulso, né, daquele jogo, e a gente pode reclamar um pouco da arbitragem, a gente pode reclamar um pouco da confusão do bandeirinha, mas a questão é, se o jogador do Cruzeiro continuou o lance, o Marlon deveria ter continuado, né? Então assim, é um erro defensivo mais do que uma atrapalhada da arbitragem, né? Uma atrapalhada da defesa do Corinthians, né? Então assim, erro defensivo novamente. O Goiás foi um chute de longe, outro gol não me lembro agora exatamente como foi. Contra o São Paulo teve um pênalti no contra-ataque, um pênalti que o Manuel fez, acredito que desnecessariamente, assim, o Antony, não lembro se era o Antony, ele estava puxando já pro lado, talvez ele fosse chutar, mas o Manuel por algum motivo dá um empurrão nas costas, mas esse pênalti aconteceu por uma jogada de contra-ataque, uma jogada rápida ali que foi pelo meio, até parecido com o gol do CSA. E contra o Atlético Paranaense foi um erro na defesa, que o cara cruza e sobra ali no meio na marca do pênalti. E de novo um erro do Manuel, uma bola que fica pulando aqui a colar, o Manuel vai pra frente, tenta tirar e não consegue, né? Então assim, embora tenha aqui alguns erros pontuais aqui a colar... o gol do Goiás, me lembrei. Um dos gols do Goiás foi o erro do Carlos Augusto. A bola é cruzada, o Carlos Augusto tem que acompanhar e ele perde na velocidade e o cara cabeceia no canto. Então assim, embora tenha alguns erros individuais, não dá pra imaginar que
cada gol significa um erro de um jogador. O Manuel errou aqui, acolá, então ele precisa sair para colocar um outro. Porque assim, tem erro do Bruno Mendes com o braço levantado, tem erro do Carlos Augusto, tem erro do Manuel, tem erro do Fagner contra o Apodi, tem erro dos volantes ali para que essa bola chegasse no Apodi no gol do CSA. Então assim, a gente precisa considerar que sim, as falhas estão acontecendo e talvez seja até parte dessa crise, dessa percepção do próprio time do Corinthians de que as coisas não estão funcionando, então fica aquela afobação. Parece aquele time que está na zona de rebaixamento, time grande que está na zona de rebaixamento, geralmente tende a demorar mais para sair, justamente porque a questão, em alguns momentos, é confiança. Né? Então, confiança de que o sistema está funcionando, confiança de que... uma confiança que gera uma calma para poder ter o gesto técnico. Então, uma confiança que permite que a jogada flua muito mais naturalmente do que aquele medo de, não, se eu falhar aqui, o sistema não vai funcionar, o Manuel sai, eu preciso tirar essa bola de qualquer jeito. Né? Então, assim, são questões que é preciso ser considerada mais do que apontar o dedo para um ou para outro. É o sistema em si que não está funcionando. Né? Só que o pior é que se a defesa está desse jeito, o ataque está ainda mais difícil de acompanhar. Né? Então, assim, a defesa está tomando muitos gols e o ataque está produzindo muito menos do que conseguia em outros momentos. Né? Mesmo que o Corinthians nunca tenha tido aquele ataque que faz 5 gols, que faz mais de 2 gols por jogo, e que quando é campeão, tirando 2015, quando é campeão é o melhor ataque, né? O Corinthians há muito tempo não tem essa grande produção ofensiva. Ainda assim, quando eu digo de produção ofensiva ruim, eu estou falando inclusive de número de finalizações, né? Se a gente pega, por exemplo, o jogo contra o São Paulo foi emblemático para mim, porque assim, mesmo jogando no Morumbi, né, então você joga ali com torcida única, em São Paulo tem essa aberração de você não ter o seu torcedor, isso faz com que o estádio lote mais, tenha mais espaços, menos espaços vazios, então você está no Morumbi, ali é um outro cenário, só que aquele jogo... O São Paulo fez um gol ali de um pênalti. O São Paulo também não vem lá essas maravilhas e jogou bem melhor do que o Corinthians. E depois que fez o gol, o Carille queria tentar ir atrás desse resultado de qualquer jeito. E tem aquela coisa: coloca o Gustavo para jogar a bola no alto, vai que ele consegue dar uma cabeçada. Mesmo assim, se você reparar, depois do gol, depois da entrada do Gustavo, o Corinthians não conseguia ter a capacidade de fazer uma triangulação capaz de permitir que os meio-campistas ou laterais conseguissem cruzar a bola. O Corinthians não conseguia se organizar para conseguir cruzar a bola. Não é nem para que o Gustavo conseguisse cabecear. Era ocupar o ataque para conseguir criar essas condições de gol para o Gustavo. Né? Então, assim, foi uma aberração. Foi um dia trágico. Eu acho que desses jogos que o Corinthians fez, esses últimos jogos, CSA, Santos, Cruzeiro, Goiás, São Paulo, Atlético Paranaense e Grêmio, esse pra mim foi o pior e assim, é o que marca, se você quiser apontar o pior do Corinthians nesse período, é nesse jogo contra o São Paulo. Isso é perceptível, o Carille está percebendo isso, porque se a gente for fazer uma análise das escalações, ele tenta mudar o tempo inteiro, né? Ele está no modo tentativa e erro. Coloca o Janderson. Aí jogou bem ali o comecinho contra o Goiás, fez o gol em 15 minutos. É mais ofensiva. Aí repete o Janderson. Não deu certo. Agora coloca o Cleison. Agora coloca o Vital. Coloca o Sornosa no lugar do Júnior Urso. O Júnior estava machucado, né? Mas sim. Vou colocar o Sornosa, não o Ramiro. Vou colocar agora o Sornosa de titular e o Matheus Vital no banco. Agora vou colocar o Gustavo, agora vou colocar o Bozelli, agora vou colocar o Wagner Love. Então assim, parece menos treinamento e mais vamos ver se dá certo. Né? Então, ele fez aquela grande mudança contra o Goiás, os primeiros 15, 20 minutos foram muito bons, então ele está tentando encontrar esse encaixe novamente. Ou achar que esse é o novo sistema do Corinthians. Modificar para que entre com um gás diferente. Né? Então, é perceptível que não tem
um trabalho analítico, um trabalho estratégico para essas mudanças. É realmente vamos ver se dá certo, né? É realmente vamos ver se funciona, né? E esses testes que têm sido feitos, eles são um dos pontos mais indicativos dessa crise no Corinthians, né? Porque com essa mudança constante, a aparência que dá é de que o Carille perdeu o grupo, né? Acho que o André Sanches respondeu uma pergunta sobre isso naquela entrevista em que ele dá várias falas, em que a palavra crise começa a reverberar, né? Porque algumas pessoas já falavam em crise, mas quando o Corinthians joga e passa o jogo na Globo, numa quarta-feira, na quarta-feira à noite, perde do CSA fora de casa, que até vem jogando bem, né? Então, perdeu só de 1-0 pro Flamengo no Maracanã, então não é como se fosse uma lanterna, né? Não é como se fosse um lanterna perdido ali, né? Então tava fazendo uns bons jogos, mas ainda assim, você perde pro CSA fora de casa, e aí vem o André Sanches e coloca a entrevista bombástica que colocou ainda mais gasolina nessa crise. Então assim, existe uma crise no Corinthians nesse momento. Existe uma crise que foi estabelecida por esse jogo contra o CSA. E um dos pontos dessa crise, e o que fez o Carille ser perguntado sobre sair do Corinthians, o André ser perguntado sobre a demissão do Carille, é justamente porque a aparência, essa troca constante, dá um entendimento, talvez, que o Carille tenha perdido o grupo, né? Porque um dos pontos importantes de Mano Menezes talvez não, mas principalmente o Tite, que o Carille absorveu quando foi campeão em 2017, era essa confiança que você tinha de manter jogadores e falar, olha, você tem que jogar mal 6, 7 jogos seguidos pessimamente para eu poder te tirar. Em 2017 foi assim, ele fazia aquela troca ali, realmente o Corinthians estava numa derrocada, a impressão que dava era que perderia um título que estava praticamente ganho, e aí ele faz a troca, né? Mas dessa vez não, dessa vez ele tá o tempo todo brigando, então ele fala que a derrota para o Independente Del Valle foi culpa dos jovens, aí teve o Matheus, o Bozelli é inexplicável, né? Porque o Bozelli é um jogador mais técnico que o Gustavo e tem chance como titular, claro, não vou falar também que o Carille não coloca, mas a paciência do Carille com o Bozelli é bem menor do que a paciência com o Gustavo com o Wagner Love. Aí você vai testando aqui a colar, e um dia é o Carlos Augusto, outro dia o Avelar, a zaga também parece que está já fechada, ele nunca testa o Júnior Urso, por exemplo, no lugar do Ralf, então você tem algumas posições cativas e você tem umas posições que estão o tempo todo constantemente sendo trocadas, né? O Pedrinho ele não testa, por exemplo, fora daquela posição, e o Pedrinho vai para a seleção, joga no meio, volta pro Corinthians e nunca sai ele daquela ponta, né? Você nunca tem uma alternativa de jogo. Então fica essa questão de algumas posições não estabelecidas e outras ao tempo constantemente sendo trocadas, né? E essas posições estabelecidas, por exemplo, não estão nem rendendo, né? Então o Manuel ou o Pedrinho pela direita, né? Então a impressão que se dá é de que o Carille já não consegue dar mais a consistência que dava antes, né? A consistência que deu em 2017. Então essa crise faz com que desenhe-se um momento para o Corinthians que é a primeira vez que o Carille enfrenta um período tão difícil, um período tão complicado, né? Então, um período de críticas da torcida, um período de aparência de que ele não tem um grupo, um período de que tem que ouvir do presidente constantemente se vai ter uma troca ou não de comando. Então 2017 teve aquele momento, mas não foi dessa forma. Aí ele começa bem o ano, é campeão em 2018, sai do Corinthians. E aí volta em 2019, mas os momentos que enfrentou em 2019 jogando mal, era aquela coisa, mas o cara ele uma hora vai pegar, né? Aconteceu isso em 2017 também. Então é a primeira vez, claro que o cara ele tem uma carreira curta, mas é o primeiro momento dessa carreira curta dele de 3 anos, já que ele treinou na Arábia, então são 3 anos seguidos com um time, é a primeira vez que ele encontra esse momento caótico, né? Então assim, como é que ele vai lidar com isso? Como é que ele está lidando com isso? Aparentemente não bem, né? Mas como é que ele vai lidar daqui para frente, né?
Agora, se tem algumas coisas que a gente pode ser positivo, ou que a gente pode pensar sobre o jogo de amanhã, o cara ele nunca enfrentou um momento tão caótico, e assim, a primeira vez que a gente pode ver como que ele vai gerir esse momento, mas ele já enfrentou alguns períodos mais difíceis, mais complicados, né? Então esse momento de 2017 é difícil não ser repetitivo porque o Carille ele tem uma carreira pequena, né? Mas assim, em 2017, mesmo acho que nesse ano também e no comecinho do 2018, sempre que ele treinou o Corinthians, ele enfrentou alguns momentos que eram um pouquinho mais complicados, um pouquinho mais difíceis de lidar, né? E ele lidou bem com isso, né? E quando eu digo difícil, assim, o Corinthians vem com uma derrota ou outra, aparentemente não está jogando bem, e aí aparece um jogo importante, né? Aquele 2017 um jogo emblemático para mostrar essa questão do Carille, é aquele jogo de 2017 contra o Palmeiras na Arena Corinthians, né? Então assim, o Corinthians estava jogando mal e o Palmeiras vinha bem, né? E o Palmeiras era o segundo colocado, vinha numa crescente, e se ganhasse aquele jogo na Arena Corinthians, o que não era improvável, já que o Corinthians ganha pra caramba no Allianz Parque, mas também já teve algumas derrotas pro Palmeiras na Arena Corinthians. Então se o Palmeiras ganha aquele jogo na boa fase que estava, ele ficava 2 pontos e dependia assim, de uma rodada, faltando ainda acho que umas 7 ou 8. Ficaria uma rodada de passar o Corinthians e liderar o campeonato naquele ano. Isso um Corinthians que tinha aberto 10 pontos de vantagem no primeiro turno. Então, naquele momento veio esse clássico, e acho que assim, foi um dos melhores jogos do Corinthians naquele ano. O Corinthians teve um jogo contra o Vasco, 5-2, mas aquele talvez tenha sido o jogo que o Corinthians conseguiu se preparar, abriu o treino para a torcida, fez modificações para o jogo e dominou completamente o Palmeiras, né? Assim, tomou coisa de Corinthians, né? Tomou um segundo gol ali do Moisés de escanteio, abriu 3-1, tomou um segundo gol de escanteio e sofreu uma pressãozinha ali que precisou segurar. Mas porque o Corinthians, por algum motivo, tem que ganhar sofrido, né? Mas quando conquistou o 3-1, conquistou de uma maneira única, assim, conquistou de uma maneira que não tinha conseguido ainda jogar tão bem no Campeonato Brasileiro naquele ano, né? Então, o Corinthians, e assim, a gente consegue encontrar outros exemplos de quando o Carille ele se prepara para um jogo, os jogadores vestem a ocasião, a camisa do Corinthians fica mais forte nesses clássicos, nesses momentos difíceis. Os jogadores parecem aquele grupo ali, enquanto o Cássio e o Fagner, que jogam há muito tempo, o Ralf também. Ele parece que eles se olham, alguma coisa muda ali no ambiente e o Corinthians apresenta, né? O Corinthians mostra resultados e mostra desempenho, né? Então assim, teve momentos nesse curto período do Carille no Corinthians que foram assim, né? Esse jogo do Palmeiras e teve alguns outros. Então, existe ali a gente pode pensar um aspecto positivo de como seria o Carille nessa situação, né? Como seria o Corinthians nesse jogo contra o Flamengo, né? Outra coisa, tudo bem, o Corinthians foi no Maracanã na Copa do Brasil, já jogou no Maracanã contra o Flamengo esse ano, na Copa do Brasil, tinha perdido em casa de 1-0, e aí era de se imaginar que seria difícil, né, você ir ao Maracanã e mudar o resultado. Só que era a passagem do Abel Braga, se não me engano, foi o primeiro ou o segundo jogo do Jorge Jesus à frente do Corinthians, do Flamengo. Então assim, ok, não era o Flamengo que está jogando hoje, mas já era um Flamengo que tinha as peças que tinha. Então já tinha o Gabigol, já tinha o Arrascaeta, já tinha o Bruno Henrique. Não tinha essa formatação, acho que o Gerson ainda não estava nessa posição que ele joga hoje, mas já era o time em nomes que a gente vai enfrentar amanhã, né? E jogou bem, né? Perdeu de 1-0, mas foi ao Maracanã lotado, e aquele Maracanã que quando o Flamengo está em alta é quando lota, né? E tendo feito 1-0 na Arena Corinthians, a expectativa do Flamenguista provavelmente era de que estava pagando e já começou o jogo com a festa de que seria a classificação. E o Corinthians se vestiu para a ocasião e jogou bem. Tomou um gol ali aos 40 minutos, de novo, aquele negócio de linha, de defesa, uma bola parada numa linha de ataque.
uma linha mal feita, um jogador que sai primeiro do que o outro, mas não seria tão improvável achar que o Corinthians faria 1-0 naquele jogo e levaria para os pênaltis, né? Então, e também era uma época que o Corinthians quase em nenhum momento desse ano jogou assim, ó, meu Deus, pra mostrar que poderia fazer alguma coisa, talvez um pouco ali na Sul-Americana, mas esse momento antes da Copa América era um momento ruim, né? E então foi um dos jogos que a gente pode contar como o jogo onde o Corinthians se preparou para um determinado jogo, onde jogadores se olharam no olho e decidiram que iriam disputar para valer e conseguiram apresentar um futebol minimamente decente, né? Coisa que não vem acontecendo. Então dá para se esperar, talvez surja daí desses momentos que o Corinthians já passou uma chance de fazer alguma coisa no Maracanã. Outra coisa assim, que o ataque do Flamengo é pequena, mas não tem o Gabigol. Parece que o Gabigol tomou o terceiro amarelo no jogo contra o Fluminense, não vai jogar. Então não vai ser o ataque que tem feito muitos gols, que tem impressionado, com Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Eu não sei o que ele vai fazer, o que o Jorge Jesus vai fazer, também não me interessa, mas a questão é, o Gabigol tá fora, o artilheiro do campeonato, então assim, acho que é uma coisa menor, mas não tão pequena, né? Porque qualquer momento que você não enfrenta o artilheiro do campeonato, mesmo se o artilheiro do campeonato fosse do CSA, do Avaí, sei lá, não enfrentar o artilheiro do campeonato sempre é uma coisa boa, né? E a outra coisa é que assim, o Flamengo fez 5-0 no Grêmio, mas entre esse jogo e um pouquinho depois desse jogo, tem tido certas dificuldades. Porque o Flamengo está jogando tão bem que não dá para falar dificuldades igual a alguns outros times, alguns momentos difíceis que os outros times têm passado, né? Então, as dificuldades do Flamengo nesse período não são as dificuldades que outros times passaram, né? Mas, por exemplo, empatou com o Goiás fora e ganhou do CSA em casa. Você pega o CSA, tudo bem, o Corinthians perdeu pro CSA, né? Não dá pra falar muita coisa. Mas você pega o CSA em casa, esse time que fez 5-0 no Grêmio e faz só 1-0. E o que eu vi dos outros jogos, não assisti, mas o que eu vi dos outros jogos é que o Diego Alves, como eu comentei, o Diego Alves tem se apresentado, né? O Diego Alves não tem sido... O Flamengo é tão... tem uma potência tão grande ofensiva que segura a bola no ataque e nem outro time ataca, não. O Diego Alves tem brilhado em alguns jogos, né? Então, vitória contra o Atlético Paranaense, se não me engano, foi um jogo que o Diego Alves jogou muito bem. Então aí você tem alguns pontos onde o Carille, o Carille e o Corinthians, eles podem pensar e se segurar para pelo menos não jogar tão mal, ou pelo menos não ter um resultado tão desastroso quanto é a expectativa. Porque assim, claro, não quero ficar aqui falando, ah meu Deus, tão trágico, tão drástico, e achando também que eu tô falando isso para já fazer aquela jogada de virar sorte, né? Ou já me antecipar alguma coisa, mas é realmente o que a imprensa está falando, que alguns comentaristas estão falando, comentando, né? De que o Flamengo pode fazer um resultado elástico, assim, eu não acho improvável, né? Como eu comentei na primeira parte desse áudio. Bom, acho que é isso, né? Então, entre esses dois pontos, assim, eu citei pontos fracos, mas a minha expectativa não é muito boa para esse jogo. E justamente porque eu acho que talvez seja... Não digo nem que o Corinthians possa tomar 3-0, como já tomou ali depois de ser campeão em 2017, né? Não digo nem isso, mas de imaginar que um desempenho fraco, um jogo em que o Cássio tenha que brilhar demais, um jogo em que o Corinthians fica com 20% da posse de bola, já vai ser um indicativo de que alguma coisa precisa ser feita, né? Então, se tiver esse jogo desastroso, do qual a expectativa que estão montando, vai ser um jogo onde o Corinthians vai ter que repensar se o Carille deve continuar ano que vem, e pra mim eu acho que não, né? E não, eu nem queria que o Carille assumisse um Atlético Mineiro da vida, né? Já no próximo ano.
Eu preferia que ele fosse estudar e depois, se quisesse, se tivesse espaço, dependendo do treinador que viesse no Corinthians, se tivesse espaço, ele retornava. Igual o Tite fez quando saiu em 2014, quando saiu em 2013. O Mano Menezes ficou 2014 inteiro e depois o Tite voltou em 2015 e fez o que fez, né? Então, a minha expectativa do Carille era fazer mais ou menos isso. Então, eu não acho que o Carille deveria ficar para o próximo ano, mas não só o desempenho, mas por essas questões de ter perdido o grupo. E jogar muito mal contra o Flamengo pode ser um desses indicativos de que o Carille realmente tem que sair e de que alguns jogadores precisaria reformular o elenco demais, né? E de que realmente os jogadores precisariam ter sido uma troca grande. Então muita gente teria que sair, seria um indicativo de que realmente dali não vai sair nada. Mas também, se jogar bem, se mostrar qualquer ponta de que melhorou, talvez seja um jogo para... Talvez seja uma demonstração de que as mudanças que precisam ser feitas sejam menores. Ou de que o ano talvez esteja cansando o Corinthians, de que o ambiente talvez não esteja tão bom depois de tanto, desde o começo do ano, vários jogos somando tudo isso, a derrota na Sul-Americana em casa, isso tenha cada vez somando e que talvez um descanso no fim do ano seja o suficiente para que o ano que vem seja um pouquinho melhor, né? Então eu realmente acho que esse jogo contra o Flamengo, porque jogar bem contra esse time tão elogiado do Flamengo, pode dar uma certa força para que a mudança no Corinthians não seja tão radical, ou não precise ser tão radical. E eu não digo nem de resultado, não quero nem falar assim, ganhar do Flamengo. Mas se conseguir um empate jogando decentemente, ou atacando, ou construindo jogadas, acho que o número de finalizações para mim vai ser mais importante do que necessariamente ganhar o jogo. Então se conseguir mostrar qualquer pinta de evolução, talvez a mudança não precise ser tão radical. Então é por isso que eu estou gravando isso hoje, gravando nesse momento, começando a falar sobre o Corinthians nesse momento, justamente porque esse jogo talvez seja um dos jogos mais importantes do ano, talvez seja esse jogo que a gente lembre no ano que vem e que a gente lembre em algum momento nesse próximo período, nesses próximos anos, talvez seja o jogo que mude. Igual aquele jogo contra o Palmeiras, não no Campeonato Brasileiro de 2017, no Paulista, em que o Jô era reserva do Casim, ele entra, faz o gol, o Corinthians com 1 a menos. Aquele jogo foi emblemático, a gente lembra, como mudança do Carille, como mudança do sentimento para ganhar, para conquistar o que conquistou naquele ano. Talvez esse seja um jogo que a gente lembre como o jogo que provocou uma mudança ou radical ou uma mudança pequena no Corinthians para esse ano e para o próximo ano.